Agora, tem gente também que está muito na moda você falar que tem intolerância, né? Ah, não, eu não como glúten porque eu tenho intolerância a glúten. Mas você é celíaca? Não, eu não sou celíaca. É só uma intolerância. Não é, não. É porque ela quer emagrecer e tirar o glúten e emagrece. Na verdade, emagrece por quê? Na verdade, Porque você tudo não que... come A farinha, um Não monte de adianta coisa. tirar o Você não... glúten e colocar no lugar um monte de tapioca, Uhum. né? E acontece com frequência, né? Muita. Com muita frequência. A gente fala assim, o grande problema de tirar o glúten é o que você coloca no lugar. Entanto que a gente surgiram aí muitos estudos mostrando que quando você coloca, você tira o glúten, você engorda, ou você tem mais risco cardiovascular. E isso é porque as pessoas acabam abusando de outros carboidratos que colocaram no lugar. Na verdade, não foi o problema de tirar o glúten. O problema foi o que É que você colocou no colocou lugar. no lugar. É. Eu já vi, eu tive uma amiga porque há anos eu não a vejo, trabalhei com ela, em que ela virou vegana, numa época que ninguém era vegano, há 30 anos atrás. E ela engordou muito, ela era magra, e ela engordou muito. Eu falei, mas como é que você conseguiu engordar sendo vegana? Ela falou, porque tudo a milanesa é muito mais gostoso. Assim. E sabe... Ela fritava tudo, couve-flor, Helena, tudo virou tempura. Nossa, gostei do que você falou, Helena, porque isso é uma coisa que eu vejo no meu consultório também, né? Um excesso de farinhas, né? Vegetal não come, né? Então a gente tem, claro, né? Não estou generalizando, mas tem veganos e vegetarianos que não comem folhas, né? Come muito torta de grão de bico com palmito, né? A coxinha de jaca, né? Essas coisas, frita, né? Sim. Porque, na verdade, não foi por saúde, foi por filosofia. Né? Se conseguir juntar as duas questões, tem gente que é vegano que é muito saudável, mas tem que seguir com um profissional que saiba disso. Então, um nutricionista... E tem que repor algumas coisas, algumas vitaminas. Exato. Não sei se é vitamina B. A vitamina B12, B12, principalmente. O ferro nem sempre, mas a B12... Com certeza. Com certeza. E a parte das micotoxinas? Porque tem muita coisa que é guardada de qualquer jeito aqui no Brasil, né? Aqui, sei lá, tem as coisas baratas. Um que o Dr. Murilo Pereira falou e eu aprendi isso, nunca esqueci, é que o amendoim ele é largado de qualquer jeito, assim, nesses galpões. Exato. E aí acaba meio que mofando, né? Um tipo de fungo que rola nos amendoins que é termorresistente. Então, você torra o amendoim, você cozinha ele e tal, e o fungo continua lá. Continua lá. E qual que é o perigo disso também na nossa dieta? Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Aqui no Brasil, por causa da temperatura também, né? Nós somos quentes e úmidos. Sim. Então, há um ambiente propício à proliferação do fungo. E não só do fungo, porque a gente fala bastante da micotoxina, e o Murilo também fala de uma questão que é o ácaro. O ácaro. Ácaro nos grãos, né? No amendoim, mas nos soja, né? E outros grãos podem ter também uma contaminação por ácaro, que é um dos problemas também com as farinhas. Então, por exemplo, o Murilo conta uma história de um vídeo que uma pessoa colocou um pouco de farinha numa mesa, num lugar que não tinha corrente de ar, voltou, a farinha andou. Aquilo era ácaro na farinha. Então, às vezes, o paciente... Caramba! A farinha mudou de lugar? Por causa da quantidade de ácaro que tinha. Não era só farinha que tinha ali, era um monte de bichinho. E isso é muito comum no Brasil. Farinha de ácaro. Exato. Farinha animal, né? Exato. Porque, né, o Brasil tem essa questão do calor e da umidade que é propenso à proliferação do ácaro. Então, a gente tem o problema do fungo e do ácaro. A gente tem até descrito chama-se anafilaxia da panqueca. A anafilaxia da panqueca está relacionada, por exemplo, a esses salgados, né, feitos com farinha, por exemplo, que nem o pessoal fala nas lanchonetes de rodoviária, sabe que fica aquela vitrine? Aquela estufa. Nossa. E fica, a gente não sabe quanto tempo ali. Quando a pessoa vai consumir, aquilo tinha tanto ácaro que a pessoa reage à partícula do ácaro. E aí, hoje, quando a gente faz um teste de alergia, por exemplo, a gente pode pedir a alergia ao ácaro. Que se chama defarinai. Porque é um ácaro de farinha. É diferente do ácaro que dá inflamação na rinite, Sim, ele pode até ter morrido já.
Por exemplo, que a na hora que eu partícula aqueci. do ácaro Mas as ali. partículas, os restos mortais dele estão lá. Ai, meu Deus. Também Se a são pessoa tiver alergenos. alergia àquelas estruturas, assim como ao camarão, pode ter a mesma coisa. Ah. E aí a pessoa faz uma Nossa, reação até o edema de anafilática. glote, assim, Pode. pode chegar nesse ponto? Pode, por isso chama Pode ser anafilaxia da panqueca. rinite, etc, até chegar nisso. Isso. Há a presença Caramba. do ácaro na farinha. E aí a pessoa faz o quê? Acha que é farinha de trigo, né? Aí troca para outra farinha. Ah. E continua reagindo, porque as farinhas no Brasil, na grande Farinha de maioria, arroz, farinha... também são armazenadas da mesma forma. Então, o que eu Imagina a indico logística normalmente? disso, pegar um monte de grão, moer tudo de uma vez só, estocar em saco e deixar guardado E lá. deixar lá. A validade meio que é muito longa, né? Exato. Então, Então, se você procurar, por exemplo, os orgânicos, a produção é muito menor, né? E normalmente não tem essa produção em massa. Então, isso pode ajudar. Outra coisa que eu falo para os meus pacientes: mas o tragam orgânico as não pode farinhas ser mais e perigoso? guarda no congelador. Como é que é? Guarda a farinha no congelador em casa. Olha... Pode até já porcionar. Né? Então, eu faço, por exemplo, uma tapioca de manhã, uma crepioca, Aham. alguma coisa assim, porque tapioca também contamina. Mas a tapioca ainda tá Tá, úmida, né? é Ela é úmida. guardada úmida. Exatamente. Tapioca Chega em umedecida, casa, sei lá. abriu o saquinho, já porciona tudo e guarda no congelador. Tem muito menos chance de proliferação de fungo e de ácaro. Então, vai ter Nossa. menos problemas. Hoje a gente fala do fungo também, não só nos alimentos, Duda, mas também nas casas. Sim, Então, a gente chama síndrome do edifício doente. sim. Sick Building Syndrome. A Sick Building Syndrome é a contaminação das casas, dos tubos de ar-condicionado, que é muito nossa. frequente fora do Brasil. Você lembra que a principalmente. gente vendeu um monte de esterilé na época da pandemia? A gente vendeu 497 pelo nosso cupom na época. Olha que legal. E aí eu também tenho aquele Vivenzo, que é o aspirador que filtra na água. Eu tenho um ventilador ali atrás também que tem o filtro EPA. Sim. E eu tive alergia à poeira quando eu era criança e fiz um tratamento com o Dr. Gilberto Pradez, um alergista muito conhecido lá no Rio de Janeiro. E aí melhorei. Quando eu tive Covid, minha sinusite voltou. Até hoje eu tô com sinusite crônica. Sim. Vou ter que ou fazer uma cirurgia ou achar algum tratamento para melhorar isso. A Covid pela mudança mesmo do sistema imunológico, né? Decorrente da tempestade de citoquinas e tal. A gente está aprendendo ainda, né? Todas as mudanças que vieram pós-doença. Mas né? isso Pós-Covid. pode interferir a saúde intestinal também, não só respiratória? Principalmente. Nossa, não, peraí, a gente já estava meio caminhando para o final, o pessoal já tinha notado uma plaqueta ali, tipo, 1h25, uma coisa, não Tá tem na como hora não falar da Denise disso. ficar quieta. Não, mas a história, os ácaros, a qualidade do ar interfere também na microbiota Na intestinal. microbiota intestinal, sim. E numa coisa que a gente chama de permeabilidade intestinal. O excesso de contaminação da dieta por esses ácaros, essas É micotoxinas... porque a gente engole, desculpa o palavreado, mas a gente engole meleca o dia inteiro, muco o tempo inteiro, também, né? Não tem jeito. Né? Sim, Então, tipo, tá ali, sim. filtrado no nariz, aí você dá aquela engolida e E tá tem lá, uma pô. coisa que está acontecendo também, Duda, também tem relação com isso, que é a intoxicação histamínica. Não só a intoxicação, como a intolerância histamínica, que é uma substância que a gente produz no corpo, ela tem ação no corpo inteiro, a gente tem 4 receptores que está no corpo inteiro, em todos os tecidos, e a histamina aumentou muito pós-pandemia. E foi uma coisa que a gente não estava entendendo, nós médicos. Então, essas alergias cutâneas, né, porque a histamina alta pode levar a rinite, pode levar a coceiras, prurido. Por exemplo, a hora que sai do banho, aquele pinicado que dá após banho, tem gente que se coça muito, pode ter a ver com a histamina, com ressecamento de pele por causa de água muito quente também. Mas tem gente que toma banho frio e sai do banho frio se coçando inteiro. Isso é É que o histamina. frio é constritor também, né? E Não o era para quente- ocasionar isso, né? Tá. Ou ressecamento de pele. E isso pode ter a ver com a histamina. E o principal local de metabolização da histamina é o intestino. E olha que interessante. As micotoxinas, né? Dentre as micotoxinas, a gente tem uma substância que chama acetaldeído. Uhum. O acetaldeído ele precisa passar pelo processamento de uma enzima que também é importante para a metabolização da histamina. Uhum. Então, se eu tenho uma intoxicação crônica por micotoxina, eu não consigo metabolizar a histamina, porque a mesma enzima está metabolizando essas micotoxinas. E aí, o que acontece? A histamina represa dentro do intestino.
a histamina represando dentro do intestino, começa rinite, dermatites, ela altera Nossa. sono, concentração, ela aumenta a ansiedade, pode estar relacionada a um aumento da incidência, ou pelo menos de sintomas parecidos com TDAH, com hipotensão postural, então a gente levanta muito rápido, porque ela é uma vasodilatadora. Então a gente viu, assim, realmente isso crescer muito no pós-Covid. E isso tem várias razões, também de uma disbiose pós-Covid, porque a própria microbiota também produz histamina. Isso Então, dá assim, outra live. Da outra live. Não dá? Dá. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, O Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.